Capítulo 14 – Consequências e aplicações. No capítulo precedente, destacamos, no fundo da dinâmica universal, o fenômeno das ascensões humanas. Enquadrar os fenômenos, reordenar o pensamento e disciplinar a ação constituem a nossa tarefa, e isto significa construir. Caminhemos, pois, em direção à ordem, rumo a Deus. Das duas estradas da vida, a involutiva e a evolutiva, sigamos aquela que sobe. O sistema de forças do universo é, portanto, bipolar, constituindo o resultado do contraste entre dois sistemas inversos, o sistema do espírito e o sistema da matéria. Ambos são deterministas, pois o universo, sendo inteiramente perfeito, apresenta completo determinismo nos seus dois termos componentes. Se no sistema de Deus pode existir apenas perfeição, então nele necessariamente somente pode haver determinismo. A liberdade existente no homem consiste somente na possibilidade de escolha entre os dois sistemas. Estes sistemas, porém, são constituídos de tal modo que, uma vez escolhidos, envolvem o ser em suas espirais, incluindo-o em seus sistemas de forças e o prendendo à sua lógica, condição na qual o arrastam até as últimas consequências, para a plena realização do respectivo sistema, o que significa, de um lado, a plenitude de vida em Deus e, de outro lado, a autodestruição. Quem ascende tende sempre mais a substituir a sua própria vontade isolacionista pela divina vontade universal. Quem regride é levado cada vez mais a substituir a divina vontade universal pela sua própria vontade isolacionista. O primeiro cresce sempre mais e se agiganta. O segundo cada vez mais diminui e se comprime em si mesmo, asfixiando-se. Mas, em ambos os casos, o estado de livre-arbítrio tende a se anular, tanto no determinismo do sistema do espírito, pela fusão consciente na vontade de Deus, como no determinismo do sistema da matéria, pela cega obediência inconsciente à vontade da lei. Antes de passar a outros argumentos, vejamos alguns corolários do capítulo precedente. A civilização materialista atual entra novamente no sistema de forças da matéria. Seu termo final, implícito neste sistema, é a autodestruição. Tamanho progresso econômico e material deverá, pois, acabar fatalmente na autodestruição, como, aliás, já está acontecendo. As verdades que a ciência descobre estão corretas, pois nada mais são do que verdades da lei. O que está errado é, isto sim, a direção seguida pela ciência nas pesquisas. É o método utilitário que a ciência usa para aplicá-las. O pecado capital dessa ciência consiste em se dirigir à matéria ao invés de ao espírito, em querer substituir Deus pelo próprio eu, em se pôr na posição de presumida independência da lei e de revolta contra ela. Trata-se, pois, de um progresso às avessas, negador e, por isso, negativo. Depois de tudo que dissemos, as consequências tornam-se evidentes.
Esses sistemas de forças nos tolhem completamente. O homem acredita realizar grandes conquistas porque desvenda segredos da natureza e em seguida sabe desfrutá-los. Mas, nesse caso, a posição de ordem fica subvertida. O homem acredita que, desse modo, acumula poderes e que se torna, assim, senhor da vida. Porém, trata-se de poderes nas mãos de um rebelde, nas quais somente podem levar à autodestruição. O homem, hoje tão orgulhoso de si mesmo, com essa ciência sem sabedoria, não passa realmente de um elemento expulso do sistema de forças da lei, de um isolado, de um abandonado por Deus, de um indivíduo posto fora das fontes vitais. Esse seu grande edifício lhe cairá em cima, não porque deixe de ser grande e belo, mas sim por causa da direção errada na qual o construíram. A lei destruirá a ciência rebelde que a negou, bem como a civilização criada por essa ciência. Esse é o termo fatal do mundo de hoje. Por isso, uma nova e verdadeira civilização somente poderá nascer das ruínas deste mundo, após ele ser destruído, e não poderá ter por fundamento senão princípios completamente diferentes. Assim, a nova civilização do terceiro milênio poderá apenas ser a civilização do Espírito. Podemos compreender também outra coisa. A lei reage contra quem a transgride, expulsando o transgressor de seu sistema de forças, onde, aliás, encontra-se grandemente protegido quem nele se refugia, e o deixando abandonado. Nessa condição, o homem permanece isolado fora do sistema, à mercê das forças opostas, dirigidas para o mal. Eis porque o erro e a culpa, que significam desordem contra a lei e, portanto, expulsão e abandono, causam regressão e dor. Nas páginas precedentes, pudemos não apenas observar como e por que a lei reage, mas também explicar a relação da forma e do motivo dessa reação com a dor, o que não era possível antes. A lei, quando alguém a transgride, expulsa da sua ordem e da sua ajuda o transgressor, negando-lhe tudo: conhecimento, poder, proteção e alimento. Essa é a razão pela qual todo golpe contra a lei constitui um golpe que o rebelde inflige a si mesmo, uma autopunição, uma dor imposta e sofrida por ele mesmo. Eis porque encontramos a dor no caminho da involução, que é a via seguida pelos rebeldes. Eis porque desordem, rebelião, inconsciência, erro, culpa, queda e dor relacionam-se. O universo é uma criação contínua e se mantém apenas em virtude dessa criação. Esta criação deriva de um dinamismo central, inserido no íntimo das coisas, profundamente ligado ao universo e a Deus, onde estão situadas as fontes da vida. Tudo isso dá nascimento a um sistema de forças que tendem continuamente a reconstruir. Quem é posto fora desse sistema porque se rebelou contra ele, não é mais alimentado por essas forças criadoras, ou então, caso não tenha se rebelado completamente, recebe apenas uma pequena quantidade de alimento,
somente em proporção à sua obediência residual. A verdade, porém, é que por esse caminho o rebelde caminha para a morte. Eis porque ele está automaticamente condenado à autodestruição, pois com as suas próprias mãos colocou-se fora da vida. Deus, a lei, a ordem significam vida. Satanás, a rebelião, a desordem significam morte. Desse modo, esgotamos a análise do problema do bem e do mal, levando esta questão até a sua conclusão. Assim, observamos racionalmente, de um lado, as terríveis e automáticas consequências a cujo encontro vai quem escolhe o caminho que se afasta de Deus, e de outro lado, a razão pela qual a verdadeira felicidade não apenas se torna possível como nossa herança natural, mas também somente pode residir na consciente e ativa obediência à lei. Tudo se reduz a adquirir consciência dessa lei, superando a ignorância. Tudo se reduz a compreender, coisa tão simples e lógica, que Deus apenas pode querer e de fato quer o nosso bem. Se o homem não fizer tão simples descoberta, todas as maravilhosas descobertas científicas hão de submergir na destruição. O grande mal pelo qual somos enganados e traídos consiste nessa ignorância, que nos ilude com miragens, mostrando-nos a felicidade na revolta, exatamente onde ela não está nem pode estar. No que se resume o maior desejo do homem, senão na sua felicidade? Qual o maior desejo de Deus, senão a felicidade do homem? Só a ignorância humana a respeito do pensamento de Deus pode tornar divergentes duas vontades que tendem ao mesmo objetivo. Se as duas lutam, é justamente porque desejam ansiosamente se abraçar e se unir. Por isso vivemos na experimentação e na dor. E de fato é através de provas e mais provas que se adquire essa consciência, a qual constitui a única solução para o problema. Apliquemos ao atual momento histórico tudo o que já dissemos. Considerando os princípios que deram origem à nossa civilização materialista e dirigem o seu desenvolvimento, verifica-se que ela sofre agora o inexorável processo final de autodestruição. Esse é o resultado da tentativa de instaurar o reinado humano da matéria sem e contra o reinado do espírito, de substituir Deus pelo eu, de estabelecer em lugar da ordem divina, na qual não é o homem, mas sim apenas a lei que dirige, uma ordem humana, onde só o homem dá ordens. Tratou-se de um ato de revolta, cujos resultados, por isso, vão sendo agora eliminados. Nessa fase, a nota dominante é a destruição causada pela guerra, por meio da qual a técnica, primeira conquista da civilização, destrói a própria civilização. Isso é lógico e fatal. Hoje, Deus abandonou o homem ao destino que o próprio homem quis preparar para si mesmo. Deus lhe diz, abre aspas, você pensou que sabia agir e quis agir sozinho. Agora você vai fazer isso até o fim. Você é livre, mas também responsável. Faça a experiência.
Você há de compreender à sua custa. Fecha aspas. Hoje, o homem está perdido e abandonado no meio de cataclismos mundiais, em pleno oceano de forças incompreensíveis para ele, que não tem capacidade para se conduzir de um modo adequado. O poder que ele possui serve apenas para ferir o próprio homem. Partindo da negação e da dúvida, ele chegou à inconsciência e à destruição. A dor constitui a primeira consequência do sistema que se move no sentido involutivo, afastando-se das fontes vitais. Essa dor, que acreditávamos saber dominar, acabou sendo o verdadeiro resultado atingido, e a felicidade, que tão seguros estávamos de consegui-la, transformou-se em miragem. A subversão do sistema produz resultados contrários. Hoje, as forças da lei devolvem ao homem os golpes que dele receberam. A dor, porém, não significa vingança de Deus, mas apenas uma reação salvadora, dirigida pelo intento de reconduzir o homem à estrada que há de levá-lo à felicidade. O homem não compreendeu e, por isso, em vez de seguir espontaneamente o caminho certo, gozou da liberdade de experimentar o caminho errado, mas agora está preso neste caminho e é obrigado a palmilhá-lo à força. A dor constitui uma espécie de violência indireta contra a sua liberdade, manifestando o determinismo da lei, que é absolutamente desejosa do bem e que, pelo próprio bem do homem, executa essa violência. A dor é uma tentativa honesta de salvamento, através da qual, como estamos vendo, as forças do sistema, antes de se ausentarem completamente, abandonando o rebelde à autodestruição, continuam presentes, mas sob forma negativa, na qual procuram, exatamente como dissemos, sanar a falha e curar o mal através da reação, empregando como remédio a dor. Assim, aquilo que, à luz da psicologia corrente, parece derrota e falência, constitui o mais útil trabalho realizado neste ciclo histórico, pois representa a obra de arrependimento, de retificação, de nascimento de consciência e sabedoria, a obra saneadora dos erros cometidos. É dor acabrunhadora, mas salutar, que nos tira do caminho da autodestruição e nos impele ao caminho da construção. Estamos, pois, vivendo um momento decisivo das teorias aqui expostas. Poderíamos dizer que hoje estamos vivendo o período corretivo de retificação das posições subvertidas pelo homem, processo que não pode atuar senão através da subversão total dos atuais valores dominantes. Tivemos uma hipertrofia de meios materiais e, no bem-estar, uma atrofia do espírito. Eis que nos encontramos, então, arremessados às posições inversas, com pobreza de meios materiais e abundância de dor, que nutre e enriquece. Assim, através da privação de tudo quanto anteriormente abundou, com poucos frutos no sentido evolutivo, chegamos ao desenvolvimento de tudo quanto anteriormente faltou, e isso com frutos para o progresso espiritual.
Se quiséssemos definir o tipo da nova civilização para compará-la com a atual, poderíamos chamá-la de civilização retificada. Isto bastaria para que a imaginássemos. Essa retificação a descreve em continuação a tudo que temos dito nestas páginas. Disso pode-se ver que a história e a vida não são dirigidas pelo homem, mas sim pela lei. O homem, agindo loucamente, chegou à desordem. No entanto, a lei sabiamente o reconduz à ordem. Hoje, a realidade da vida grita aos ouvidos do indivíduo e dos povos esta inelutável e suprema necessidade de maceração na dor. A distinção humana entre vencedores e vencidos não tem, quanto a isso, importância alguma. A ciência encarou o problema do mundo material, mas ignora o problema do mundo espiritual. Escapa a ela o cálculo dessas poderosas forças do imponderável que hoje golpeiam o homem. A erudição contemporânea não basta para compreender o que está acontecendo ao mundo de nossos dias. Descobrimos leis da natureza e dominamos algumas de suas forças. Mas fizemos isso egoística e estupidamente, contra a lei e, portanto, contra nós mesmos. Quanto bem obteríamos se houvéssemos sabido dirigi-las com inteligência. Acima da loucura humana, coloca-se a sabedoria divina, que agora nos impõe a reconstrução do equilíbrio perturbado, imergindo-nos num banho de penitência. Na passagem de uma para outra condição, encontra-se a dor amiga para nos salvar. Mas o homem ainda não lhe compreende a função e se revolta cada vez mais. Com essa ilusória forma mental, sem preparo algum para a vida áspera das horas apocalípticas, o homem está absolutamente fora do caminho. Por ter se colocado fora das fontes espirituais do ser, falta ao homem o poder pelo qual é sustentado quem sabe atingi-las. Em última análise, estamos no ponto mais baixo da onda histórica e precisamos percorrê-lo todo antes de podermos ascender novamente. Para o homem, a verdade e a sabedoria estão além desse trajeto. Trata-se de um caminho duro, mas devemos percorrê-lo. Chorando e sangrando, necessitamos chegar. O mundo pensou que com seus métodos conceituais e materiais poderia organizar a felicidade em série, em máquinas, acreditando estar a ponto de atingi-la. No entanto, terminou por se encontrar perante uma realidade cruel e bem diferente, estabelecida pelo poder criativo que a dor tem. Alguns, todavia, compreendem, aceitam e ascendem. Trata-se de uma minoria sábia e silenciosa, abafada pelas vozes dominantes. Muitos, porém, não compreendem e continuam a se rebelar, maldizendo, reagem à dor com um novo mal e, por isso, ao invés de se afastarem do redemoinho da regressão, afundam cada vez mais nele, aumentando-lhe a potência. Assim, os bons tornam-se melhores e os maus tornam-se piores.
A distância entre os dois tipos vai aumentando cada vez mais, até eles se separarem completamente, quando formarão então 2 turbilhões de forças, um voltado para cima e outro para baixo. O turbilhão voltado para baixo agarra o turbilhão voltado para cima, procurando se prender a ele para arrastá-lo ao fundo consigo. Busca despedaçá-lo a fim de aniquilá-lo, mas todo o sistema contém em sua própria natureza o termo final de sua trajetória. Pelo princípio da ascensão, a lei levará os justos, aderentes à vontade dela, cada vez mais para cima, até a salvação, mesmo através de obstáculos e provações. Porém, fará que os rebeldes se precipitem cada vez mais para baixo, até a autodestruição. O atual espírito de destruição parece universal e poderá atingir a todos nós, mas no final terminará prejudicando apenas aqueles que, por haverem acreditado nele e o terem posto em ação, merecem este prejuízo. Hoje, os homens podem escolher entre sobrevivência ou destruição. A dor impõe a solução da crise e a superação da fase. Os sábios transformam a dor em instrumento de vida para si mesmos. Os estultos rebeldes a transformam em instrumento de morte. Este livro foi escrito em meio a essa tempestade, nessa atmosfera apocalíptica, nessa hora trágica em que o mundo desmorona e se recompõe. Não poderia nascer senão nesse terreno e nesse momento. Enquanto o pensamento se inflama, a alma geme. Os próximos bombardeios põem vibrações no ar. As cidades reduzem-se a escombros. A civilização vacila. A propriedade torna-se insegura. A segurança do lar e a vida civilizada vivem somente na saudade. A morte passa e torna a passar por perto, sem deter-se ainda. Deus desce até perto de nós e nos fala. É o momento sublime e terrível das grandes maturações. Cada vez mais, o mal se encarniça numa orgia de ferocidade e cada vez menos sabe o que faz, tornando-se sempre mais cego. O bem, tranquilo e tenaz, enquadra a desordem e, como sabe o que faz, espera e modifica os resultados. As destruições da guerra são a força que o mal momentaneamente aplica a serviço do bem. A lei conclama os inferiores a funcionarem como instrumento de dor. Mas a dor tem capacidade criadora, sendo que a sua atual presença entre nós, em proporção assim tão grande, prova a iminência e a amplitude da transformação do mundo, constituindo o precedente necessário para gerar uma nova civilização. Nas mãos da lei, tudo isso se reduz a uma severa prova e, em seguida, a uma extraordinária progressão da vida rumo a um futuro melhor. Contra todos os negadores, o espírito faz pressão de dentro para fora para explodir. O mal pode suicidar-se, mas não pode destruir o eterno e divino impulso criador. Nossa hora exige renúncia, libertação e desenvolvimento. Ascensão através da dor. Deus tira os bens das mãos de quem, mesmo os tendo conquistado,
não sabe usá-los, pois a lei faz que do emprego destes bens não resulte nenhuma vantagem, mas somente danos. Estes bens somente são concedidos novamente quando o indivíduo houver aprendido a utilizá-los. O homem, então, deve reconquistá-los com ânimo novo, de modo a transformar o dano em vantagem. Assim, a pobreza sucede à riqueza. Para quem faz mau uso de um determinado meio, adorando-o como se fosse um fim, é lógico e até mesmo constitui um benefício que ele venha a perdê-lo, a fim de ser reconduzido à ascensão, único e verdadeiro objetivo da posse. É lógico e justo também que apenas os dignos possam dispor dos bens e que só os amadurecidos possam mandar e dirigir. Quem a Deus antepõe os ídolos acaba sendo expulso da vida, mas quem está com a lei está com a vida. Aproxima-se assim a hora da transformação do mundo. O super-homem somente pode nascer de lutas e dores assim titânicas. Ele será o resultado da transformação do herói da matéria, do super-homem nietzschiano. O novo homem se mostrará valoroso na prática do bem, na capacidade de dar, de amar, ao invés de se mostrar endurecido no mal, na agressão, no ódio. A bestial virilidade do homem no asfixiante plano físico da guerra se refinará e aumentará de poder na virilidade mais apurada do homem no plano espiritual. A luta não se travará mais por causa da seleção animal do mais forte, seleção na qual alguns ainda acreditam, mas sim em favor da seleção do mais justo e consciente. As guerras e as vitórias serão diferentes, terão bases em princípios diferentes e serão conduzidas com métodos também diferentes. As batalhas do homem futuro serão bem diversas. Tal homem será o soldado da paz, que substituirá a guerra do ódio pela guerra do amor, muito mais difícil e profícua. Quanta consciência, organicidade e poder espiritual deverá ele possuir para saber vencer sem ódio e sem armas, perdoando e dando. Espiritualmente falando, nossa sociedade assemelha-se a um campo agreste, a uma floresta emaranhada e selvagem. Torna-se necessário transformá-la em plantação racional de rendimento intensivo. A dor atual constitui uma grande escola de maturidade para todos nós. Em todo o campo onde existe o caos, precisamos introduzir a ordem e fazê-la substituir a desordem, mas fazer isto com métodos diferentes e não através da dominação, onde todas as diferentes tendências humanas se igualam. É preciso fazer que todos compreendam por livre convencimento e sintam paixão, gerando sistemas substanciais e não formais, agindo mais por vias internas e espontâneas do que por vias coativas e externamente enquadradas. Não adianta mudar nomes e programas. O que importa é, isto sim, o senso da vida e a motivação diretora. É operar na substância e fazer o homem. A consciência coletiva não passa de frase sonora.
pois debaixo dela esconde-se quase sempre apenas a inconsciência coletiva. O tufão limpou o terreno, agora vamos ará-lo, semeá-lo, tratá-lo e fazê-lo produzir. O ódio destrói, o amor deve reconstruir. Essa é a linha de desenvolvimento de nossa época. Primeiro a paixão, depois a ressurreição. O involuído esgotou sua missão. Agora chegou a vez do evoluído. Os amadurecidos são chamados para o trabalho e agora, mais do que nunca, suas vidas transformam-se em missão. Esgotaram-se as vãs tentativas dos experimentos materiais e verificou-se que os expedientes atuais não resolvem o problema. Nada mais lógico, portanto, que agora, a título de reação e compensação, por meio de expedientes de tipo oposto, seja iniciada outra qualidade de experimento, de natureza espiritual. Apenas começamos a caminhar rumo ao bem e à sua realização na Terra e já nos assalta o pensamento de que tudo isto talvez seja utopia. Essa impressão acontece naturalmente porque nos afastamos da dura realidade da Terra. Mas sabemos que o objetivo da evolução consiste justamente nesse afastamento. Embora o mal possa constituir um grande obstáculo, uma terrível resistência, vimos, no entanto, que o verdadeiro e definitivo Senhor é o bem. A realidade cotidiana do mal contradiz o bem e lhe dá uma aparência de utopia. Encobre com um véu e esconde a verdade mais profunda, ocultando-a dos violentos e até mesmo dos astutos, mas não dos justos. A estrada é longa, mas a ascensão é fatal. O mal não prevalecerá. Nem a incipiência, nem a traição, nem o erro, nem o abuso. Nada pode deter a maré montante do progresso. No sistema está previsto que toda queda e todo mal tem remédio. As multidões são certamente ignorantes e cegas, estando sujeitas a serem esmagadas pela força e exploradas pela astúcia, condições às quais podem ser levadas por qualquer governo inepto. Mas os povos se iludem quando creem que, pela direção dos chefes, possam obter a orientação necessária, pois tal orientação só pode provir de uma consciência coletiva, condição que os povos somente podem conquistar à custa de seu próprio esforço e através de duras provações. Assim como os indivíduos, os povos também devem aprender por si mesmos através de seus erros e dores. Toda nova experiência política apenas serve para passarmos progressivamente de um estado de inconsciência a um estado de consciência coletiva. Todavia, no fundo da atual inconsciência, o sentido da vida manifesta-se como um obscuro instinto que, embora confusamente, indica às massas o caminho certo, conferindo-lhes a capacidade de responder às vozes da verdade, mas somente se tais vozes forem verdadeiramente sentidas e se o evoluído, que vive para cumprir missão na Terra, mesmo à custa do próprio sacrifício, souber gritá-las bem alto. Somente do evoluído pode ser a iniciativa da ascensão.
Enquanto todos os valores humanos vão sendo continuamente explorados e subvertidos em favor de vantagens pessoais, o evoluído não apenas deve, à custa do próprio sacrifício, repô-los no lugar certo e restituir ao homem tudo que lhe roubaram, mas também, com o poder do vidente, opor-se à força bruta e, com a honestidade, lutar contra a exploração. O futuro, porém, não depende apenas dos homens de boa vontade. Ele é preparado pelas leis da vida. A história é escrita por elas e não pelos líderes, os quais constituem meros instrumentos de uma sabedoria maior e muitas vezes aparecem em cena mais obedecendo do que comandando. Tão logo desobedeçam ou se tornem inúteis, a lei os liquida, retirando deles a função que lhes foi confiada. Os homens tão somente exprimem as forças da vida, que se dirigem a objetivos muitas vezes incompreensíveis para eles. Quando soar a hora da plenitude dos tempos, os amadurecidos ouvirão dentro de si os apelos da vida e, sentindo-se galvanizados e fortalecidos, hão de ver que o imponderável os impele à ação. Assim, a lei, apelando para o íntimo de cada um deles, chama um por um os instrumentos da ascensão, despertando-os e os colocando em função. Passada a vez dos involuídos destruidores, convocados nas horas negras da violência, chega a vez dos evoluídos construtores, chamados nas horas luminosas do sacrifício. Involuídos e evoluídos são imperceptivelmente atraídos quando sopra o vento que os maneja, fundindo-se cada um com seus iguais para somarem esforços. Vimos e continuamos a ver a hora dos involuídos, que deverá, contudo, se esgotar. Para refazer o equilíbrio da vida, vai chegar a oportunidade dos evoluídos, que também irão se atrair e se juntar. Ao primeiro olhar, eles hão de se reconhecer como colaboradores do mesmo ideal e, sentindo-se homens da mesma estirpe, compreenderão melhor um ao outro. A revolução desta vez não é formal, mas sim substancial. Não se trata da costumeira luta com os mesmos métodos para substituir os velhos ocupantes das posições privilegiadas. A luta do evoluído não se destina ao predomínio deste ou daquele interesse, mas é luta de deveres em favor da evolução. Para refazer o mundo, tudo deve ser feito contra a vontade do mundo. Daí a necessidade, antes de mais nada, de um método de vida despretensioso, sincero, honesto, de um novo estilo, acima de tudo, interior, constituído de fatos e não de palavras. Tais fatos não são necessariamente como aqueles hoje em dia observados, onde se vê um grande número de adeptos e muito barulho. O número e o barulho estão naturalmente na razão inversa da profundidade, sendo que naquele novo estilo a ação realiza-se em profundidade. O trabalho desenvolve-se primeiramente no íntimo das pessoas, onde se penetra persuasivamente, e não no exterior delas, onde se domina à custa de coação. Por isso, não necessitamos da costumeira força dos dominadores,
mas sim de convicção e de exemplo. Os novos homens não exibirão sinais exteriores que o vestuário possa mudar, mas sim interiores, impressos no coração e na mente. Para estabelecer as distinções entre os homens, nenhuma função, condição social, hierarquia ou qualquer outro motivo capaz de atrair o espírito humano, ávido de poder e repleto de ambição, importará mais do que uma vida corretamente vivida. O posto mais alto pertencerá a quem se sobrecarrega com mais trabalhos e obrigações, dando mais, embora possuindo menos. Saibamos principalmente, portanto, viver o máximo possível desprovidos de riqueza, para que possamos não apenas nos tornarmos invulneráveis aos ataques do involuído, que deseja a riqueza sobre todas as coisas, mas também nos mantermos afastados dele, pois o involuído não sabe viver em atmosfera de pobreza e sacrifício. As potências espirituais devem estar em condições de substituir qualquer bem da terra. Não é verdade que a riqueza e o poder sejam absolutamente indispensáveis para a execução de qualquer tarefa. Os grandes meios utilizados pelo mundo são quase sempre meios fornecidos pelo mal. O bem pode prescindir deles, mas, em compensação, tem necessidade de entusiasmo para sentir e viver integralmente a paixão do bem, que ele mesmo faz primeiro e só depois pede que façam. O que se leva em conta é o ânimo, o valor intrínseco do indivíduo, e não o poder econômico, a posição social, a condição externa. Grandes meios podem se reduzir a bagatelas, assim como títulos pomposos podem camuflar nulidades. Não mudamos nada do que está do lado de fora e carece de importância. Extremamente sensível, o evoluído reconhece e classifica os homens, mas observando o íntimo deles. Nada, portanto, de agressividade contra formas indignas de nos causarem a fadiga de combatê-las, mas apenas respeito e paz relativamente àquilo que tanto valor assume para os demais, embora não tenha valor algum. De outra forma, aviva-se mais o contraste, pois não se eliminam tais coisas, valorizando-as pelo combate que movemos contra elas, mas sim negando-lhes importância e incentivo. O evoluído jamais é negativo e destruidor, mas sempre positivo e construtor. Assim, tudo que se torna inútil destrói-se por si mesmo. Toda a energia do evoluído é aplicada em favor do bem. Isto basta para infundir calor, espírito e valor novo em todas as formas. Essa nova classe de homens irá se distinguir por meio de características biológicas e poderemos chamá-la de classe dos sacerdotes do espírito. O fato de nos desmaterializarmos na função espiritual aumenta nossa capacidade de penetração e potência. Quanto mais imaterial é a forma, tanto mais invulnerável e resistente ela é aos esmagadores ataques exteriores e às fraudulentas explorações internas, duas verdadeiras traças que roem o ideal.
Nessa condição de imaterialidade, o sistema de forças protetoras apoia-se no imponderável, sendo o princípio fundamental diferente daquele comum. Trata-se não de falar e parecer, mas sim de ser e dar o exemplo. Trata-se não de quem pretende apenas pregar moral, mas sim de quem pode antes dizer, com o próprio exemplo, que também faz assim. Não se trata de proselitismo superficial, que começa nos outros, mas sim de conquista profunda, começando em si mesmo. Mais do que uma certa espécie de ordenamento religioso, trata-se de uma certa espécie de ordenamento biológico, onde automaticamente enquadra-se o indivíduo amadurecido, que aí permanece enquanto, por causa dessa maturidade, consegue resistir. Desse ordenamento está automaticamente excluído quem mente, explora ou furta. A regra pertence à lei, sendo aceita e seguida apenas por quem lhe apreende o sentido e compreende a vida. Assim como a gratidão, os prêmios e o progresso, também as sanções e as exclusões são automáticas. A polícia de controle está confiada às forças da lei, que usam um peso justo. Quem vale mais e mais possui, deve dar mais e ter mais responsabilidade. Trata-se de leis biológicas das quais não podemos fugir, de leis que não falham e que inexoravelmente atingem o indivíduo, onde quer que ele esteja. A polícia de Deus é composta de imponderáveis contra os quais não adianta nos rebelarmos, pois são forças invisíveis e poderosas, que funcionam com exatidão e segurança, sem esquecer nada, castigando ou premiando a todos com suprema justiça. Final do capítulo 14.